Dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, né? Vocês vão dar uma olhadinha nas descrições daqui a pouquinho, né? Mas de antemão, já iniciou a aula. Aqui quem vos fala, como sempre, professor Emerson Albuquerque, professor de Química de vocês. Estamos aqui juntinhos sempre, né? E a gente podia estar ainda mais junto, né? Quando eu digo mais junto, eu não me refiro apenas à questão da proximidade física, mas, sobretudo, pela aproximação, nesses tempos de quarentena, desse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui, né? A semana passada, muito pouca interação, pouquíssima interação, e essa aula ela é justamente em cima do que foi solicitado pelos poucos, diria muito poucos alunos que entraram em contato comigo pelo Zap, né? Eu tenho estado à disposição de vocês no horário que é passado pela coordenação, em tempo real, né? Então, pouca gente, na verdade, participou, mas os poucos que participaram serão, obviamente, privilegiados nessa aula e contemplados, né? Esse exercício aqui foi um exercício que no livro antigo ele está exatamente na página 140. Eu entrei em contato com algumas alunas que repassaram a página no livro novo, né? Existe exatamente esses mesmos exercícios no livro novo. E aí a gente voltou aqui para mostrar para vocês aqui justamente a utilização das leis de Raul. Na verdade, esses exercícios foram, na verdade, três. A gente vai fazer pequenos vídeos curtos respondendo as questões uma a uma da forma com que eu falei para vocês, tá bom, gente? Então, dá uma olhadinha aqui, nós vamos usar exatamente a fórmula da lei de Raul. Tá aqui, ó. Então, aqui nós temos ΔP sobre P2, é justamente a questão da variação, gente, da pressão. Para quem não lembra, para quem não está acompanhando, o que é que acontece? Quando a gente fala em pressão de vapor, obviamente nós estamos falando a respeito de propriedades coligativas e essa, especificamente, a respeito das propriedades tonoscópicas ou tonoscopia, né? Tonoscopia, né? Nós já botamos os conceitos da tonoscopia, que é justamente a variação da pressão de vapor pelo acréscimo de um soluto não volátil, né? Então, vamos decifrar aqui essa formulazinha. Então, ΔP é a variação na pressão de vapor. Esse P2 é exatamente a pressão final, dê uma olhadinha, né? A pressão de solvente. E aqui nós temos o KT, dê uma olhadinha, constante tonoscópica e a molalidade, né? Bom, a constante tonoscópica, ela já pode vir dada no enunciado da questão, como você também pode fazer o cálculo tranquilamente, nenhum problema, tá certo? Então, a constante tonoscópica, você faz o cálculo, na verdade, fazendo a massa molecular do solvente, às vezes especificamente a água, né, dividido por 1000. Né? Então, o Kt, que está aqui, ó, Kt é a massa molar do solvente, né, MM2, na verdade, para quem ainda lembra, né, dividido por 1000. Como normalmente os solventes é água, né? E a massa molar da água, a gente lembra que o hidrogênio vale 1, né? Eu tenho H2O, né? Então eu tenho o hidrogênio valendo 1, mas nós temos duas moléculas, então é 1 vezes 2 é 2. E o oxigênio vale 16, né? Mas eu tenho apenas uma única molécula de oxigênio. Então, nesse caso específico aqui, nós temos aqui o 2 mais 16, que é 18. E 18 por 1000, né? Que faz parte, na verdade, da fórmula do Kt, né? É exatamente a 0,018. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo, nós temos o Kt, né? Aí você vai dizer assim, ô Emerson, e esse 0,18 apareceu da onde? É exatamente isso que eu estou falando para você, né? Nós temos exatamente a massa molar da água, né? Que é 18 dividido por 1000. Aí dá esse valor aqui. E aqui a molalidade. Para quem não lembra, nós chegamos a trabalhar com a molalidade, né? E a molalidade nada mais é do que número de moles do soluto dividido pelo número de massa do solvente, né? Uma olhadinha aqui, tá vendo? Então, vamos à questão em si. A questão diz o seguinte: uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se 100 gramas de glicose, né? 100 gramas de glicose. Obviamente que a glicose, efetivamente,
é o nosso soluto não volátil, né, o açúcar, né? E aí ele dá exatamente a fórmula, né? A fórmula da glicose, para quem também não lembra, é C6H12O6. Inclusive, no enunciado e no exercício de vocês, já aparece a massa molar efetivamente da glicose, né? Fazendo aquelas multiplicações do 1, que é o hidrogênio, vezes 6, que dá 6. Aliás, perdão, o número de hidrogênios, na verdade, são 12, né? C6H12O6. Então, 1 vezes 12, o carbono são 6, então são 12, que é o valor do peso atômico do carbono, vezes 6. E por último, o oxigênio, que vale 16. Então, eu tenho 6 moléculas de oxigênio na fórmula molecular da glicose. Então, somando, fazendo a multiplicação direitinho, vai dar 180. Ô Emerson, eu não entendi essa conta tua não, meu filho. Pronto, não há nenhum problema, né? Partindo da fórmula molecular da glicose, você vai multiplicar os pesos vezes a quantidade de cada uma dessas letrinhas, ou seja, dos elementos químicos. Caso você não saiba fazer isso, graças a Deus, e que bom, muitas vezes aparece o valor total, né? Mas a gente não pode se valer apenas disso, a gente precisa saber também fazer o cálculo, né? Então, o cálculo, você trabalha exatamente com a fórmula, então vai aparecer os pesos atômicos. Muitas vezes o aluno tem um receio assim, professor, eu preciso conhecer esses pesos de cabeça? Não, isso aí é só para professor. Quem tem a obrigação de fazer isso é professor. E nem sempre todos os professores fazem efetivamente isso aí, né? Então a gente precisa estar se cercando desses cuidados. Então eu botei aqui, tá aqui ó, um mol de glicose, 180 gramas. E aqui nós temos aqui, obviamente, o número de mol, efetivamente aqui valendo 100 gramas, que seria, na verdade, o N1, né, gente? Então, a gente precisa fazer inicialmente esse cálculo do N1. Aí você vai dizer, Emerson, eu não sei fazer o trabalho com o N1. Veja, que aqui nós estamos dando a sugestão, efetivamente, galera, né? De uma regra de 3. Mas para quem não esqueceu, e eu tenho certeza que você, fera, não esqueceu, qual é a fórmula do N1, ou seja, do número de moles do soluto? Então, na verdade, N1 é M1 dividido por MM1. Quem é M1? M1, obviamente, é a massa, né? A massa do soluto. E quem é MM1? A massa molar do soluto. Aí você vai dizer, ô professor, mas quem é o soluto? Então, é efetivamente o nosso soluto aqui, né? Nosso soluto é a glicose, né? O nosso soluto podia ser, nesse caso específico, a glicose é um soluto molecular, mas podia ser iônico também, podia ser o sal, né? Tudo aquilo que altera, basicamente, gente, a pressão de vapor de uma solução é o nosso soluto não volátil. Então, veja só, para eu calcular primeiramente o N1, eu vou pegar, na verdade, a quantidade, dê uma olhadinha aqui, ó, tá vendo que nós temos 100 gramas, e nós vamos fazer a divisão, na verdade, da massa molecular, que é 180, né? Nós já achamos aqui, né, esse valor aqui, ó, já está calculado. Então você poderia fazer de todas as formas, viu, gente? Aqui nesse caso específico aqui ficou bastante claro. Então eu estou calculando inicialmente o N1. Nós não entramos aqui, ó, no M2. Tá vendo aqui? Nós não achamos não, não mostramos não. Então nós mexemos apenas então somente no N1. Eu estou fazendo o cálculo de quem? Do número de moles do soluto. Então, qual é a quantidade? 100 gramas, que é, na verdade, a massa da amostra. E quem é a massa molecular da glicose? 180. Ó, gente, tá olhando? Ó. Então, eu apenas vou dividir 100 por 180. Deu exatamente o valor de 0,56, que é justamente o número de quê, gente? De moles da glicose, ou seja, do nosso soluto não volátil. Pronto. Feito isso aí, não tem muito o que fazer não, é trabalho braçal mesmo, né? Vamos calcular aqui agora, já que nós já temos já o número de moles do soluto, vamos apenas colocar o número de massa do solvente. Ele deu aí, ó, ele deu 500 gramas. 500 gramas. Para que você que lembra efetivamente, a gente tem que lembrar que a molaridade, e eu não estou com minha língua presa, e eu também não sou parente do Cebolinha, é molar mesmo, é molaridade. A molaridade, a massa vai ser sempre em quilogramas. Então você tem que fazer a adequação, né? Então a adequação de 500 gramas é exatamente a 0,5 quilogramas. Então nós vamos dividir aqui agora o número de moles
na verdade, do soluto, tá aqui, ó, bonitinho, tchan, né? Dividido efetivamente, aliás, dividido, melhor dizendo, pela massa do solvente. Então, 0,56 por número de moles efetivamente achados aqui em cima, ó, 0,56, belezinha, né? Vezes, ó, dividido por 0,5, dá 1,12 molar. Então, eu achei o que aí, meu amigo? A molalidade. Então, peraí. Eu já tenho o KT, tá aqui, bonitinho, 0,18. E agora eu achei também quem? A molalidade, 1,12 molar. Pronto. Feito isso aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar efetivamente na forma molecular e fazer, lógico, as contas de quê, meu amigo? De cabeça. Beleza, então dá uma olhadinha. Então eu tenho aqui variação da pressão de vapor dividida pela pressão final, né? É KT vezes W. KT já tem um 0,18 vezes W, que é a molaridade, 1,12. Então é 0,02 atm, né? Então, dê uma olhadinha que isso é o valor que a gente queria inicialmente. Essa é a pressão, é a variação da pressão de vapor. Só que, na letra B, ele diz o seguinte, que ele quer saber qual é a variação, sabendo-se que a inicial, efetivamente, era 700 mmHg. Não esqueçam que mmHg, galera, ó, é uma unidade de pressão. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos botar na mesma fórmula. Então, ó, ΔP sobre P2, então a pressão, na verdade, do solvente. Então a gente vai fazer, ó, os meios pelos extremos, né? Uma pena que eu não possa estar escrevendo para vocês aqui, gente. Mas na verdade, a variação é o ΔP, o que a gente quer. Dê uma olhadinha, ó. Então, ó, isso aqui, esse P2 está aqui embaixo, entendeu? Ele está dividindo. Então é 0,02, que é, na verdade, eu achei multiplicando KT vezes W, a constante tonoscópica vezes a molaridade. E aqui embaixo, esse P2 aqui é justamente a pressão, né? A pressão do meu solvente. Então, multiplicando os dois, eu vou achar um valor em mmHg, que é a unidade de pressão, de 14, que foi efetivamente o abaixamento, ou a variação de abaixamento dessa pressão. Tá bom, gente? Bom, a gente fica por aqui nesse videozinho. Esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo que vai dar a você, que vai trazer algumas respostas importantes. Eu ainda vou fazer para terça-feira um outro vídeo falando a respeito de outra questão que nós também passamos no livro, na página 140, e a gente vai andando devagarzinho. A gente precisa realmente estar estreitando essas nossas aulas, a gente estreitando nosso distanciamento, a gente tem que estar, mesmo longe, tem que estar efetivamente próximos, né? E a gente precisa praticar, né? Somente a prática pode efetivamente levar você à perfeição, né? Aquela máxima, né? A repetição leva à perfeição. A repetição leva à perfeição, né? Então a gente tem que fazer isso sempre, certo? Espero que eu possa ter sido útil para vocês aqui. Eu vou aqui dar uma paradinha e a gente retoma essa mesma dinâmica lá na terça-feira com outro vídeo aqui, né? E outra questão resolvida, tá bom, gente? Um abraço, felicidades, fiquem com Deus.